falar um pouco dos papéis do Framework Scrum, né, a gente trabalha no gerenciamento de projetos tradicional, a gente tem a figura do GP, do gerente de projetos. Quando idealizaram o Scrum, isso desde 2001, que surgiu do Manifesto Ágil, a gente entende que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E aí a metodologia disseminou, né, ela quebrou os papéis do gerente de projeto em três principais papéis, que é o PO, do Product Owner, que é o dono do produto, ele é que é responsável pelo entendimento da necessidade do cliente. A gente costuma dizer que ele é a voz do cliente, então ele que tem que estar em contato com o cliente, com o usuário final, para entender qual que é a estratégia, qual que é a necessidade e conseguir passar isso para o time. O segundo papel é o Dev Team, que é o time de desenvolvimento, tá? E aí não necessariamente são desenvolvedores, né, de tecnologia, de TI. Posso ter pessoas de designer, de experiência do usuário, de banco de dados, né, de inteligência de negócio, o pessoal full stack, front-end, back-end, pessoas necessárias para o desenvolvimento daquele produto, né? Especialidades, poxa, se meu produto é um carro, então quais são as especialidades, quais são os skills necessários para compor aquele time. E o Dev Team, ou time de desenvolvimento, ou time Scrum, né, Scrum Team, eles são os protagonistas dessa entrega, porque sem eles o PO não consegue executar, né, as necessidades do cliente. Esse é o segundo papel. E o terceiro papel é o de Scrum Master, tá? Que é um papel de facilitação, é um papel de liderança, tá? É um papel de líder-servidor. Nenhum deles tem hierarquia sobre o outro, eles são pares, né? A gente parte do pressuposto, essa é uma das vantagens da metodologia ágil, né? Todos eles estão no mesmo nível, eles são multidisciplinares, cada um tem um papel importante, né? O Scrum Master é de blindar o time, de retirar impedimentos, de facilitar, ele que é o guardião da metodologia, ele que facilita todas as cerimônias, que eu já vou explicar para vocês como é que funciona, mas ele que é o guardião do método, né? Ele que é o guardião de, sabe, ele que é a pessoa muitas vezes de gerenciamento de projeto, né? São as pessoas que são formadas ou em tecnologia da informação ou que já vêm de uma necessidade aí de uma formação de gestão de projetos mesmo. Então, e essa pessoa também precisa ter um skill muito bom de gestão de pessoas, porque se ele é o líder servidor, se ele é a pessoa responsável por blindar o time, por fazer a pessoa certa estar no lugar certo, ele precisa entender, né, de técnicas de mapeamento de competências, né? Ele precisa dar um feedback, saber dar feedback para o time, ele tem que entender de comunicação não violenta, né? Então, não tem áreas, né? Não são pessoas, para ser PO tem que ser formada em administração, não, isso não tem pré-requisito. O Dev Team, sim, tem os skills necessários, né? Então, o cara de front-end, back-end, full stack, ele tem que ser formado em tecnologia, né? Então, no time de desenvolvimento, sim, tem algumas áreas de formação que são exigidas ou que facilitem, mas também não tem nenhum pré-requisito. O PO, ele pode ser um cara de TI, né, geralmente aquele famoso analista de requisitos, porque ele é o responsável por traduzir o negócio para o time de desenvolvimento, e ele precisa também saber conversar com o time de desenvolvimento. Então é uma competência muito importante para um Product Owner entender de viabilidade técnica, entender de viabilidade de negócio, fazer comunicação, negociação com stakeholder, precisa também entender do método, né, mas não necessariamente eu tenho, o meu PO tem que ser formado em TI, o meu PO tem que ser economista, não necessariamente, tá? Ele tem que ter soft skills e hard skills para aplicar, para exercer aquela função da melhor forma. O Scrum Master precisa entender de gestão de projetos, precisa entender de gestão de pessoas, né? Mas isso também não quer dizer que ele precisa ser formado em alguma área específica. Então, os papéis não tem nada a ver com uma área de formação, tá? Ele tem a ver com competências que a gente precisa trabalhar naquela função e se a pessoa desenvolve bem ou não desenvolve bem aquela função. Falando um pouco para vocês de como funciona o ciclo do Scrum, a gente geralmente pega o MVP que a gente trabalhou lá na concepção de produto, né? Então a gente já sabe o que a gente quer entregar, né, de mínimo viável daquele produto, e a gente coloca isso na esteira de execução no framework Scrum. E como é que isso funciona? Isso começa a partir de uma reunião que a gente chama de planning, tá? É a Sprint Planning, que é a primeira cerimônia do Scrum, que é uma reunião de 2 a 4 horas, onde o PO pega todo o produto, coloca em forma de backlog, tá? Então ele tem um backlog priorizado, então qual é a prioridade para o time de desenvolvimento entregar. Esse backlog ele está quebrado por histórias de usuário, tá?
tá? Então, a história de usuário conta uma historinha mesmo. Eu, como cliente do Banco do Brasil, gostaria de acessar a minha conta e para fazer transações bancárias. Então essa é uma história de usuário que a gente basicamente escreve enquanto PO para o time de desenvolvimento olhar, ler aquela história, saber quais são as tasks, quais são as tarefas necessárias para entregar aquela história de usuário e qual o tempo, né, que cada um do time leva para fazer aquilo, né? Então a reunião de planejamento serve basicamente para quebrar em tasks a história de usuário, em tarefas e estimar essa tarefa. Ao final da planning a gente precisa sair com o objetivo da sprint, né, que é a partir desse objetivo que o time vai tocar as reuniões diárias, são as daily meetings, tá? Que é uma reunião de 15 minutos em pé, na frente do quadro Kanban, para o time, e é uma reunião de time para time, não é uma reunião de prestação de contas, é uma reunião para que o time fale o que ele está fazendo para atingir o objetivo da sprint. Então, são 3 perguntas respondidas. O que eu fiz ontem para atingir o objetivo da sprint, o que eu fiz hoje, ou estou fazendo hoje para atingir o objetivo da sprint, e quais são os meus impedimentos, né? Respondidas essas 3 perguntas, de lá o Scrum pega os impedimentos para retirar os impedimentos junto com o Dev Team, né? E o ciclo começa a rodar, as pessoas começam a executar aquilo. Então, primeira cerimônia, reunião de planejamento de 2 a 4 horas, o time sai para executar todos os dias, mesmo horário, 15 minutos de reunião em pé, tá? E é um time box mesmo, o time box serve para dar velocidade, para dar cadência para o time e para que os fóruns sejam respeitados. Então, o fórum é só o objetivo da sprint, o que está sendo feito e impedimentos. O time continua trabalhando ao final desse ciclo e geralmente o framework fala que pode ser as sprints de 1 a 6 semanas. Aqui na UES a gente trabalha com sprints de 15 dias, tá? Então são 10 dias úteis, são 2 semanas. Ao final, então toda sexta-feira a gente tem 2 outras cerimônias, que é a review, que é uma demonstração do que realmente foi executado, e aí não é PPT, não é documento, é o time de desenvolvimento mostrando o que foi produzido mesmo, então é demonstração, a gente chama de demo, tá? Não deve se mudar nada do que foi planejado, e o PO vai olhar para a demonstração do time, foi entregue isso e vai dizer, atingimos ou não atingimos o objetivo da sprint. E logo depois dessa reunião de review, tá? Que é a sprint review, a gente tem a retrospectiva, tá? Que é a retrospectiva da sprint. Nessa reunião, essa é uma reunião que mantém o time engajado também, então auxilia no engajamento dos times. A gente olha, é como se fossem lições aprendidas, né? O que foi feito nessa sprint que teve valor, que foi legal e devemos continuar fazendo, o que não foi tão legal assim e por quê, e quais são os planos de ação para a gente tratar os pontos que não foram satisfatórios naquela sprint. E retrospectiva a gente tem uma série de técnicas, né? Inclusive a gente usa a retrospectiva para fazer a avaliação 360 dos times, tá? Então, de fato, poxa, fulano não contribuiu dessa forma, acho que você voou muito, você realmente não estava focado, então propicia um ambiente precisa ter um ambiente de muita confiança, essa é até uma das vantagens de utilizar esse framework, porque requer precisa de um ambiente de confiança para que eu consiga dizer para o meu colega que ele talvez não esteja performando da melhor forma. Times Scrums, que são maduros até, expurgam pessoas daqueles times. Fala, cara, galera, você não está contribuindo, então, queira se retirar. Isso não acontece na realidade, né? Porque requer muita maturidade, muita responsabilidade, muita confiança. E como isso está muito novo no mercado, né? A gente está ainda caminhando, é natural que a gente encontre alguns percalços.